Bem, nós estamos no quinto dia da primeira semana nacional do Sistema Eletrônico de Votação, promovida pelo TSE, que ocorre entre os dias 3 e 9 de agosto de 2026. Então, nós estamos essa semana dedicando a tratar desse assunto aqui na Comissão Cidadã de Inquérito e vamos falar para vocês, né, explicando para o leigo por que que um mesário consegue votar no lugar de qualquer eleitor, né, sem precisar do título dele, e qualquer lugar do país, usando a nossa urna eletrônica. É sobre isso que nós vamos falar, porque é uma preocupação da CCI que o que a gente já sabe e que o Brasil não sabe, mas os americanos já sabem, o governo americano já sabe, o governo argentino já sabe. Então, nós temos uma coisa para resolver aqui no Brasil que é muito séria. E nós estamos tratando disso aqui na CCI. É, a questão do processo eleitoral aqui é um barril de pólvora. E os americanos já botaram o pé na porta, falaram assim, ó, a gente sabe como é que é o negócio aí. E vocês resolvem isso aí. Então, essa taxação, sobretaxação nos nossos produtos aí, né, que o americano está colocando, tem muito a ver com isso, entendeu? Com essa, como diz o Trump, né? O ego do Lula não quis facilitar esse tipo de acordo. E se o ego do Lula for igual ao ego do Maduro, que ficava lá cantando um John Lennon, né? Na imagem, né? Pá, pá, pá e tal, e pensou ele. Então a gente não quer isso para o Brasil. Ó, o mar não tá para peixe. Você já viu como é que tá o Caribe, né? O céu não tá para brigadeiro, né? Você já viu como é que tá aí as informações da CIA. E o chão não está firme. Você já viu lá o terremoto lá na Venezuela, né? Então nós estamos falando sobre coisa séria. Então, dentro dessa semana nacional do Sistema Eletrônico de Votação, nós vamos tratar desse assunto que tem a ver com o que os americanos já sabem, o que a CIA já sabe e que os brasileiros não sabem e que é uma pressão que a gente está vindo de fora para dentro para resolver isso. Eles estão na porta, com o pé na porta para entrar no Brasil, se a gente não resolver isso. E ó, eles não estão para brincadeira, não. A Argentina, esse pessoal em torno da gente aqui, ó, que chamam Escudas Américas, estão todos prontos para agirem junto com o governo americano se a gente não resolver essa parada aqui. Então vamos trabalhar nisso. E aí eu vou trazer uma parte de uma entrevista, de uma matéria do Flávio Bolsonaro, candidato da oposição, né, falando sobre essa questão do sistema eleitoral no Brasil, porque é onde a coisa está pegando. E ele vai falar de uma tal empresa, Smartmatic. Vamos ver isso aí. Quase uma década e já foram desmentidas pelo TSE. Em várias ocasiões, o tribunal negou que a Smartmatic tenha fabricado urnas para o Brasil. Em nota de Bem, vamos primeiro colocar a fala do Flávio Bolsonaro, né? Como é que a coisa chegou para nós aqui? Vamos lá. O senador Flávio Bolsonaro disse que o Brasil utiliza urnas fabricadas pela Smartmatic e que a empresa, fundada nos Estados Unidos, seria venezuelana. O senador citou um relatório da CIA, a agência de inteligência americana, sobre um suposto plano de fraudes do governo da Venezuela nas eleições de 2012. E hoje, há poucos dias, por coincidência, há uma denúncia por parte do governo americano de suspeitas de fraudes em processo eleitoral eletrônico, em especial na Venezuela, inclusive utilizando uma documentação do próprio Serviço de Inteligência americano, a CIA, apontando sobre a possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país. E as eleições sob suspeitas que são citadas nos relatórios da CIA são as de 2012. Não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras
têm a mesma origem dessa empresa venezuelana. Em seguida, Flávio negou que estivesse questionando o sistema de votação brasileiro, mas pediu que os países enviem mais observadores para acompanhar as eleições. Então, o pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e como o Brasil pode ter eleições mais seguras e transparentes. As suspeitas levantadas por Flávio Bolsonaro contra a empresa Smartmatic circulam na internet há quase uma década e já foram desmentidas pelo TSE. Em várias ocasiões, o tribunal negou que a Smartmatic tenha fabricado urnas para o Brasil. Em nota divulgada em 2022 e reiterada agora, o TSE classificou como falsas as mensagens que circulam nas redes sociais. Esclareceu que a Smartmatic não forneceu nem fornece urnas eletrônicas para as eleições brasileiras. Tampouco trabalhou na programação desses aparelhos. A nota afirma que a empresa atuou apenas no treinamento de profissionais. Olha bem, esse é o detalhe que é importante para a nossa Comissão Cidadã de Inquérito. O Flávio citou a Smartmatic porque os americanos têm as informações. O Flávio não tem, entendeu? E o STF, o TSE, o STF, né, disse que não fabricam aqui, mas forneceu treinamento, mão de obra, para o pessoal que opera as máquinas. Vamos ouvir de novo. Não forneceu nem fornece urnas eletrônicas para as eleições brasileiras. Tampouco trabalhou na programação desses aparelhos. A nota afirma que a empresa atuou apenas no treinamento de profissionais que prestaram suporte técnico e operacional para as urnas brasileiras. O tribunal disse que a Smartmatic também prestou serviços de conexão de dados e voz. Bem, esse é o detalhe mais importante. Para esse vídeo nosso aqui, ela prestou treinamento para profissionais que trabalham com essa urna, que é o problema da Venezuela, entendeu? E que o Trump já sabe lá, já entrou nesse assunto lá. Só que a coisa chega aqui, o Flávio, né, esse menino aí, é um bom menino, talvez ele vai ser carregado no colo para colocar ele na presidência e para resolver essa parada toda, porque o negócio está ficando esquisito. Mas, enfim, ele disse sobre a questão do treinamento, a Smartmatic treinou. E agora nós vamos falar sobre esse pessoal treinado. É o seguinte, nós vamos trazer aqui agora o que o TSE faz toda a eleição, que é sobre essa coisa do teste de integridade da urna. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. O teste de integridade da urna, se você não conhece, assiste os vídeos anteriores nossos, recentes, para a gente não ficar falando demais aqui a mesma coisa. E o que a gente descobriu, que nesses testes de integridade da urna, onde as urnas sorteadas vão para a sede do TRE na capital do estado, e lá eles fazem uma votação paralela, usando essa urna junto com a urna física, para falar que os votos da urna eletrônica batem com os votos da urna física. Então, a lógica é o seguinte, eles pegam uma urna numa sessão eleitoral, por exemplo, vamos colocar a sua sessão eleitoral, na sua cidade, pode ser no interior do estado que você está morando, ou na capital do estado que você está morando. Eles selecionaram, sortearam as urnas e, por azar ou por sorte, a urna da sua sessão eleitoral foi sorteada. Essa urna, eles pegaram ela, na hora que ela estava pronta para ser usada. Porque, preste atenção, existe um procedimento que acontece durante a preparação da urna, né? A mídia responsável por armazenar os dados dos eleitores, dos candidatos e o sistema operacional da sessão eleitoral chama-se flashcard interno.
Esse flashcard interno fica inserido na parte interna da urna, funciona como o disco rígido do aparelho, contendo a lista de eleitores daquela sessão específica, os dados dos candidatos e os aplicativos de votação. Tá certo? Outra coisa que eu vou deixar, que é muito importante, a cerimônia de lacração da carga, né? A cerimônia de carga e lacração desse arquivo, dessa mídia, desse flash. A cerimônia de geração de mídias, cargas e lacração é um evento público realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral e cartórios eleitorais cerca de 15 a 20 dias antes do pleito. Os dados dos eleitores da sessão e dos candidatos são transferidos para os cartões de memória, flash. Essas mídias preparadas são inseridas fisicamente em cada urna correspondente àquela sessão eleitoral. O compartilhamento físico que dão acesso às mídias, cabos e conexões da urna são fechados. São colocados lacres físicos específicos e autoadesivos fabricados pela Casa da Moeda. Juízes, promotores e fiscais presentes assinam fisicamente esses lacres. Qualquer tentativa de violar ou abrir a urna deixa marcas químicas evidentes no lacre. Os cartões de memórias operam sob o ecossistema rígido de chaves matemáticas, impedindo que dados externos sejam inseridos ou lidos de forma convencional. Bem, então, quando o TRE pega aquela urna que está sorteada, ela já vem com isso lacrado. Se você violar isso aí, meu amigo, você quebra a integridade da urna. Então, essa urna sai daquela sessão, da sua sessão eleitoral que foi lá, e aí eles colocam outra lacrada direitinho com os mesmos dados dos eleitores e dos candidatos, né, específicos para aquela sessão, para a sua sessão. Aí você vai lá digitar seu título de eleitor, né, vai aparecer seus dados, né, vai confirmar, olha, ele é o eleitor daqui, tá, pai, tal, aparece a foto sua lá no terminal do mesário. Tá bom. Essa é a urna da sua sessão eleitoral. Mas ela foi sorteada. E ela foi levada para um lugar controlado, uma área controlada, várias urnas. E essas urnas vão ser usadas lá para fazer esse teste. Agora, olha que curioso. Quando essas urnas, a sua urna foi para lá, você foi para lá votar naquela urna da sua sessão eleitoral? Não. Você foi votar na sessão eleitoral que você costuma votar. Todos os eleitores cadastrados, né, com a mídia inserido nessa urna específica da sua sessão eleitoral, votaram nessa sessão eleitoral. Não votaram lá no teste de integridade. Agora, para usar essa urna, os agentes da Justiça Eleitoral, no teste de integridade, usar essa urna, eles não podem arrancar esse lacre. Eles não podem inserir um outro tipo de eleitor ali. Senão, ia quebrar o lacre e aí ia, né, corromper a urna. Isso seria uma violação da urna, do processo de segurança da urna. Agora preste atenção. Isso acontece. Eles votam nessas urnas. Então, em 2022, foram mais de 600 urnas que foram sorteadas e elas foram para um lugar controlado pelo próprio TRE, são colocadas em ilhas assim, e são colocadas pessoas para ficar votando nessas urnas. E para votar nessas urnas, as pessoas têm que violentar o sistema. Por quê? Porque você não foi lá votar, você vota na sua sessão. Então, como é que eles fazem para votar numa urna sorteada, pronta, lacrada, com outro título de eleitor? E não o título de eleitor que está naquela urna. É o seguinte, quando o mesário abre os trabalhos da sessão eleitoral, ele liga a urna e aí pede a zerésima, imprime a zerésima para dizer que não tem voto, e aí depois ele pede registro do mesário.
E aí, nesse registro do mesário, o mesário coloca a sua digital ali, no sistema da urna, e a urna passa a ter a digital do mesário daquela operação da urna como o operador da urna. Ele pode invadir o sistema da urna com a digital dele. E aí eu falo, ele pode votar no lugar de qualquer eleitor? Pode, porque a digital dele foi cadastrada ali. Até de uma forma muito esquisita, porque depois que cadastra, ele põe o título de eleitor dele, coloca a digital, aperta confirma, e para terminar os trabalhos, a tecla corrige. É complicado isso, porque quando é corrige é para pagar alguma coisa, né? Mas a tecla corrige. É a norma que o TSE recomenda. Então, a pessoa que vai operar essa máquina no teste de integridade, ele vai fazer o papel do mesário, porque ele vai ter que digitar o título do eleitor, né, os dados do eleitor, vai ter que testar a biometria do eleitor, mas não tem eleitor, então não vai reconhecer, entendeu? E depois ele mesmo vai para a urna e vota. Então, o mesário, ele digita o título do eleitor, depois ele vai, abre a urna com a digital dele, e ele vai para a urna e vota. Então, o mesário faz tudo isso sozinho. Isso se chama mesário pianista. Quem falou isso é o Gilmar Mendes. Mas vamos chegar lá. Agora, o mesário que está ali fazendo esse trabalho pode usar o título de eleitor seu para votar na sua sessão eleitoral? Não pode. Seria um crime, né? Ele usar o seu título para votar numa sessão eleitoral. E aí o que ele faz? Ele digita um número fictício. E com esse número fictício, o sistema não reconhece. E aí ele faz a operação com 4 vezes a digital dele, até que pede o ano de nascimento. E aí ele coloca 4 dígitos referente a um ano de nascimento, e aí esses 4 dígitos é a senha para que a urna, o sistema reconheça a digital dele, que vai ser a digital cadastrada. Depois dos 4 dígitos, entra a digital cadastrada, e aí a urna abre. Então, o mesário vota na urna da sua sessão eleitoral com um título que não existe e abre com a sua digital. Se ele estiver longe de qualquer pessoa, ele pode pegar essa urna, digitar qualquer título que não existe, colocar a sua digital, né, por 5 vezes, 4 errando e a última acertando, e votar nos candidatos que estão ali. Ou nenhum candidato só que está ali. Vocês estão entendendo? Agora, isso é uma vulnerabilidade fora do comum. Então, nós tivemos aí essa fala do Flávio Bolsonaro, dizendo da Smartmatic, e a Globo vem e fala que não, o Brasil não fabrica essa Smartmatic. Mas essa empresa que fez os esquemas da Venezuela, né, que ajudou a falsificar o processo lá, fez treinamento com o pessoal daqui. Então, a questão está nas pessoas, não está na urna. Você está entendendo? Tudo bem que tem essa coisa de maquiar a digital do mesário, que não aparece lá nos logs, que é uma forma de minimizar isso. Mas, enfim, o mesário tem essa autonomia para fazer o que quiser. Agora nós vamos entrar e vou mostrar aqui uma montagem, tá certo? Assim, momentos diferentes, mas tudo a sobreposição de imagens, aí vocês podem ver isso várias vezes, para vocês tentarem entender, de como um mesário pianista está operando. Inclusive, essa pessoa que está trabalhando, que vai estar aparecendo, essa senhora que vai estar aparecendo, a gente sabe quem que é, ela trabalha na Secretaria de Auditoria Interna lá do TRE de Goiânia. Não vamos falar o nome dela, ela vai aparecer de costa, ela está num teste de integridade, ela não está numa sessão eleitoral, estou deixando bem claro, ela não está trabalhando numa sessão eleitoral, nós estamos usando apenas como exemplo, nós capturamos essa imagem, porque isso é público, esses testes de integridade é feita num espaço amplo, com várias urnas e filmado em tempo real, no dia da eleição, durante o processo eleitoral. Enquanto você fica votando na sua urna, naquela fila lá, por exemplo, está lá votando na sua urna, na sua sessão eleitoral, o dia inteiro, a outra urna que era para estar ali, está nesse teste de fidelidade, de integridade, e votando o dia inteiro na urna sua. E a mesma pessoa, naquela urna que era para ser a sua. Tá entendendo? Então ele fica lá o dia inteiro votando.
Então, nós recortamos um pedaço dessa mulher fazendo esse trabalho, como a título de ilustração, ela não tem nada com isso, tá certo? Então, vamos preservar aqui a identidade dela, mas é importante que vocês saibam, né, para vocês terem a ideia de como é que o mesário opera. Vocês vão ver ele dentro de uma ilha, num teste de integridade fazendo isso. E depois nós vamos colocar uns recortes da apuração das urnas nas eleições de 2022. Depois das 17 horas, aí a CNN, a Globo, todo mundo começa a dar cobertura, né? Ah, vamos contar os votos, tá chegando voto daqui, voto dali. E vocês vão ver, né, a coincidência de que aonde o Lula foi mais votado? No Nordeste. No Nordeste ele teve uma explosão de votos. Agora prestem atenção nessa montagem que a gente fez. Vamos lá. Informe o título de eleitor. 0673 24 15 1007. Confirma. Abraão Lino de Almeida. Título 0673 24 15 1007. Confirma. Habilitando digital. Primeira tentativa. Não reconhecida. Habilitando digital. Segunda tentativa. Não reconhecida. Habilitando digital. Terceira tentativa. Não reconhecida. Habilitando digital. Quarta tentativa. Não reconhecida. Solicitado ano de nascimento. 1999. Confirma. Digital capturada. Eleitor pode votar. Deputado federal. Número 8080. Nome Larissa Sampaio. Partido UP. Confirma. Deputado estadual. Número 27900. Nome Leandro Fox. Partido DC. Confirma. Senador. Número 111. Nome Alexandre Baldi. Partido PP. Confirma. Governador. Número 50. Nome Cíntia Dias. Partido PSOL. Confirma. Presidente. Número 22. Nome Jair Bolsonaro. Partido PL. Confirma. Fim de votação. Informe o título de eleitor. 0624 39 01 10 40. Confirma. Nome Alaídes Fernandes de Carvalho. Como a gente dizia mais cedo, não é, Márcio Dani? Tendência, sempre foi assim, tendência que continue sendo. Chegam primeiro os votos do Sul, do Sudeste e de Brasília. E, por último, os votos do Norte e do Nordeste do país. A apuração está avançando bastante no Rio Grande do Sul e no Paraná, estados bolsonaristas. E está pequena ainda na Bahia e no Ceará. Dar o que as pesquisas estavam apontando, que é o ex-presidente Lula virando na reta final com os votos do Nordeste, deve acontecer. A apuração mais disputada até agora, desde que o segundo turno foi instituído, em 89, foi 2014, e a virada, a Aécio liderava as pesquisas de intenção de voto. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso estava até pegando um voo para ir para Belo Horizonte. Ia pegar um avião para descer em Belo Horizonte. Não é eu isso? estava lá. Você estava onde? Em BH? Estava em BH, porque eu, em 2014 trabalhava na Folha, eu era carrapato do Aécio, né? Que é o jargão que a gente usa para dizer. E foi impressionante. Rafael, eu lembro, tenho muito claro, da quantidade de carros que chegavam com presentes para ele, presentes para a mulher e presente para Andréa Neves, a irmã dele, né? Até buquê, tinha de tudo. Foi o tombo foi exatamente aquela foto em que você tem ali o retrato da decepção, nada, né? Assim, porque faltava o Nordeste votar e o Nordeste votou e deu a vitória para Dilma. O que dá para a gente dizer é que só tem voto para entrar em estados onde Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo o chamado 7-3, como disse o Márcio Gomes. Redutos bolsonaristas, Rio Grande do Sul, liquidado, Distrito Federal, liquidado, Roraima, liquidado, Goiás, liquidado. Não tem mais voto para vir para redutos bolsonaristas. Fechado as sessões eleitorais, ainda aconteceram 4 milhões de votos, tá certo? Mas vamos lá, pensa comigo. Se nós tínhamos 60 milhões de votos para o Lula, 58 para o Jair Bolsonaro, faz as contas. Então, hein? Para onde será que foram esses 4 milhões de votos? Pensa comigo. Isso é verdade? Isso é possível? Sim, isso é possível. O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista.
Ah, então isso já era conhecido de vocês? Como é que você descobriu esse negócio do mesário pianista, Gilmar Mendes? Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Agora, Flávio Dino, explica pra gente, é possível acontecer mais de 4 milhões de votos depois que encerra as votações, que fecha a zona eleitoral? O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Alexandre de Moraes, o que você tem para falar sobre isso? Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. A gente pode auditar esse sistema eleitoral e descobrir para onde foram esses 4 milhões de votos que aconteceram após o fechamento das sessões eleitorais? A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. E eles de fato acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. O sistema é totalmente transparente e auditável do primeiro ao último momento. Ou seja, qualquer pessoa pode conferir tudo o que foi feito. Ah, entendi. Então nós somos qualquer pessoa. Esses 4 milhões e 60 mil votos que aconteceram após as 17 horas, pode explicar por causa dessa questão aí. Ó. O que o TSE faz? Ele dá poder para o mesário usar a sua digital no lugar da digital do eleitor, que não tem a sua biometria cadastrada. Ou seja, cada mesário, em cada sessão eleitoral, tem autonomia para abrir o sistema de votação com a sua própria digital. Então, que segurança é essa? Bem, agora nós vamos entrar na questão que, como disse lá no começo, a Globo disse, né, que a Smartmatic ela oferecia treinamento para essas pessoas. E essas pessoas, né, a Smartmatic é o que fez o pessoal da Venezuela, né, colocar o Maduro naquela situação. Então, no dia 10 de junho de 2025, estava acontecendo 2 coisas em Brasília. Uma delas era o julgamento, que era o depoimento de Bolsonaro, né, para Alexandre de Moraes. Os dois cara a cara ali. Foi o dia mais tenso para a direita, né, que estava tendo o seu líder, dando um depoimento para o Alexandre de Moraes no golpe da trama golpista. E nesse dia, esses profissionais da Justiça Eleitoral fizeram uma audiência pública lá na Câmara dos Deputados. A audiência pública na Câmara dos Deputados para debater a situação dos servidores e os impactos da terceirização da Justiça Eleitoral, que foi no dia 10 de junho de 2025. Aí o pessoal me perguntou assim, uai, João, eles estavam debatendo se poder, porque a Justiça Eleitoral queria colocar terceirizados, para, olha, vamos tirar esse pessoal daí, porque a gente já sabe que essa turma faz esse serviço meio, né, meio matreiro. Vamos colocar uma empresa e ela vai colocar profissionais terceirizados para trabalhar na Justiça Eleitoral durante o período eleitoral. Aí essa turma, né, esses servidores da Justiça Eleitoral fizeram essa audiência pública e bateram o pé. E eles fizeram isso no dia, na hora da audiência de julgamento do Bolsonaro, na hora que ele estava dando o depoimento dele. Então a direita ficou toda olhando para um lado. E aí eles vão para o outro lado para fazer o quê? Para se organizar, para dizer, não vamos deixar entrar terceirizados aqui na Justiça Eleitoral, não. Esse pessoal não pode vir aqui, porque é perigoso. Vamos ver esse trecho. Nós vamos fazer uns comentários em cima da fala deles. Preste atenção. Até 30 de junho, a Justiça Eleitoral em São Paulo quer abrir mão desses profissionais experientes às vésperas de uma eleição geral e trocá-los por terceirizados. Será uma catástrofe.
Boa tarde. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Administração e Serviço Público, convocada com o objetivo de debater os impactos da proposta da terceirização de serviços da Justiça Eleitoral e a segurança das eleições. Mas aqui a gente está falando de colocar uma área que é muito sensível e que, inclusive, nos últimos anos foi alvo de muitos ataques por parte de vários setores da política brasileira. Agradecer imensamente à deputada Sâmia Bonfim, dizer que nós estamos sempre solidários à sua luta e de Glauber também. E essa audiência pública caiu exatamente no meio do julgamento no STF sobre a tentativa de golpe. E o golpe, gente, eu acho que nós precisamos reforçar isso aqui agora na presença de várias colegas da Justiça Eleitoral. Você viu que ele falou que aconteceu exatamente na hora que está acontecendo o julgamento do Bolsonaro. Ou seja, todo mundo olhando para um lado e eles lá, se organizando para não deixar que entrem pessoas estranhas nesse ambiente, né, de trabalho onde esses mesários e essa turma trabalham. Vamos ver. O golpe era na Justiça Eleitoral. A intervenção era no Tribunal Superior Eleitoral. E com a criação, ontem foi revelado aqui, o Leopoldo me chamava a atenção, de que a ideia era fazer uma intervenção no TSE e criar uma Comissão Nacional Eleitoral na qual os servidores da Justiça Eleitoral não fariam a outra eleição. E o que nós estamos... Ele falou isso porque o governo anterior, né, depois que descobriu isso aí, queria refazer a eleição de novo, no segundo turno. Sem essas pessoas aí. Mas aí aconteceu, né, que o Alexandre de Moraes não quis nem saber daquela auditoria deles lá e ainda deu uma multa para o PL e deu no que deu. Agora vamos ver a fala desse rapaz aí, que é muito sinistra. Estamos fazendo nesse momento, nesse exato momento, nessa audiência, é mais do que defender pessoas, é mais do que defender os terceirizados. É exatamente o que nós tentamos fazer no dia 8. Isso aí, gente, eu tenho que chamar essa pessoa para questionar ele. O que vocês tentaram fazer no dia 8 de janeiro? Essa é uma pergunta. Hein? O que essa classe tentou fazer no dia 8 de janeiro? Vamos ver. A Justiça Eleitoral, ela tem um papel no nosso país que vai além da democracia. Né? Ela não faz só eleições. Então, o ponto mais importante que eu acho que a gente tem que tratar nesse momento é o fortalecimento nosso como categoria. Isso é muito importante. Vamos analisar a fala dessa senhora. Porque a Justiça Eleitoral não foi escolhida à toa. Ela é a menor das justiças federais e ela é que dá o resultado mais importante em termos de políticas, né, para os cidadãos. Então a gente precisa conseguir colocar nas autoridades a consciência de que eles querem estar aqui porque nós estamos organizados e eles têm medo da gente. Agora, ela tem que explicar por que as autoridades têm medo dessa categoria. O que vocês oferecem de risco para essas autoridades? Qual é a ameaça que vocês podem fazer para que essas autoridades tenham medo de vocês? Essa categoria organizada. Essa é uma pergunta. É porque vocês conhecem mais do que a gente espera, né? Vocês fazem um poder. Seria isso? Vamos continuar ouvindo. Além dessa campanha deliberada, orquestrada, incentivada por setores da extrema-direita do país, a Justiça Eleitoral passa por um momento de crise estrutural. Ele está falando da extrema-direita. Nós citamos aqui 3 juízes que não tem nada a ver com a direita. E eles é que estão falando. A gente falou do Alexandre de Moraes, citou o Alexandre de Moraes, a gente mostrou o Gilmar Mendes, né? E mostrou o Flávio Dino. Nenhum é de direita, então não é a extrema-direita que está atacando vocês, não. Vocês sabem muito bem quem acabou de atacar vocês, ou seja, desmascarar vocês. Vamos ver. Se os servidores requisitados fossem substituídos por terceirizados, a gente colocaria todo esse banco de dados em risco.
a gente está colocando muita coisa em jogo e a gente tem que pensar nas consequências. Quais seriam as consequências se tivesse pessoas mais sérias, preocupadas, né, em garantir a transparência? As consequências para quem? Para a sociedade ou para vocês? E hoje em São Paulo, são quase 40% dos trabalhadores são servidores requisitados, muitos deles com muito mais de 20, quase 30 anos de serviços prestados. Falo pela FENAJUF, eu vim aqui para reiterar o nosso firme repúdio à substituição da mão de obra concursada pela terceirizada. Mas porque ele é extremamente importante hoje na justiça eleitoral. Não apenas porque a justiça eleitoral estrutura poder, mas ele colhe hoje um documento que é essencial através da biometria e do nosso rosto. Ele controla não só a eleição, ele controla as nossas vidas. Pois é, controlam as nossas vidas através da biometria. Não é uma fala muito, né, pesada para esse momento? Eu acho que é impossível nós estarmos aqui no espaço da Câmara sem fazer uma menção ao deputado e sem dizer Glauber, fica! Então, a terceirização, nesse momento, é o que precisa ser enfrentado com todas as forças. E a gente tem que fazer esses enfrentamentos da forma como está sendo feito aqui. Debatendo, mas entendendo que em algum momento nós vamos precisar avançar para um processo de mobilização que enfrente isso. Precisamos fazer isso com organização, com discussão e com mobilização. E vamos à luta, companheiros e companheiras. Agora a eleição presidencial, pela polarização de forças, elas se tornaram as eleições mais emblemáticas e mais complicadas de se fazer. Por isso é uma questão estratégica, mais do que nunca, manter os experientes, os tarimbados, colegas requisitados. Nós precisamos dos requisitados. E a solução para tudo isso, a solução para a gente enfrentar é a greve. Então é a greve, é a categoria organizada. Greve! Não, não, não! A terceirização! 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 Tá aí o resultado. Bem, então, diante desse tudo exposto aqui, a nossa orientação, porque a gente não delibera nada, a gente só passa informação através de pesquisa, né? O que a gente sabe, o que a gente entende é que os países do mundo já sabem como é que está o Brasil, já sabem disso, a CIA já sabe disso. Você vê, eu aqui, um simples camelô, sei disso, o que está acontecendo, né? Então, o Milei sabe, tanto que ele entrou aqui, soltou os cachorros para cima do governo, depois saiu e falou, não vou pedir desculpa. Então, o que a gente precisa fazer é colocar mais pessoas para trabalhar junto com essas meninas, com esse pessoal aí. Porque eu estou preocupado com eles, entendeu? Por quê? Porque os americanos já estão com o pé na porta. Eles já estão aqui dentro. A gente percebe isso. Entendeu? E o problema está aí. Essa sobretaxa aí não tem nada a ver com Flávio e Eduardo ir lá fazer lobby, não. É isso. É isso que está pegando. Entendeu? Você viu aí o Flávio tentando falar, ó, os americanos falaram de Smartmatic e tal, treinou o pessoal. Quer dizer, o Flávio não domina o assunto, mas a gente aqui já está dando, né, o spoiler do que pode acontecer. Então é importante que a gente tenha bom senso, e aí vai para o Cássio Nunes, vai para o André Mendonça, que são os calouros aí, né? Faz essa oxigenação, cria uma comissão com os partidos políticos, preparem, né, uma estrutura muito grande, porque, a princípio, a nossa orientação é que substitua essa urna eletrônica por urna física com votos, cédulas de papel. Até que resolva esse problema, porque não tem como. Olha que absurdo. E é isso que está deixando o Brasil nesse pé de guerra. Ele falou, ó, há 10 anos corre essa notícia aí de Smartmatic e tal. Então, desde 2014, né, que com a eleição da Dilma, esse clima no Brasil nunca parou de apitar. Você viu aí, André,
a Dani Lima falando, né, que foi lá para a casa da Andréia, aquela coisa toda. Então, não é porque a gente é contra o PT, porque a gente é contra o Alckmin, não. O PSDB levou 4 boladas nas costas com esse material, com esse sistema aí. Depois ele juntou porque tinha que derrotar a direita que estava avançando, e aí continuou com esse sistema. O que eles trabalharam depois que prenderam o Lula e caçaram a Dilma era para acabar com isso. Mas aí, como eles não ganharam a eleição, quem ganhou foi o Bolsonaro, eles recuaram e voltaram atrás e abraçaram isso aí de novo, para não deixar a direita entrar. E isso não é o jeito de resolver o problema. Entendeu? Então tá bom. Sou João Paulo Guimarães, falando direto São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Esse vídeo, 1058, da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. E olha, dizem que, na época, né, o Bolsonaro gostava muito de falar, né, aquele, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem falava isso aí era um tal de João, né? Meu nome de batismo é João Batista Guimarães. E o João Batista tem aquela história que ele pregava no deserto. Não é que ele pregava no deserto para as pessoas que estavam no deserto com ele, não. Eu entendo que quando isso aí é meio figurativo, meio assim. Ele pregava no deserto, quer dizer, ele pregava, ele falava, mas ninguém ouvia. Ele falava, ó, o Messias está chegando, ele vai vir. Mas ninguém dava atenção para ele, quer dizer, ele estava falando sozinho. Era como se ele estivesse pregando no deserto. E aí eu tirei o Batista, por quê? Porque eu não quero ficar pregando no deserto. Botei o Paulo. Então o nosso nome aqui é João Paulo Guimarães, e aí está a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Agradecendo a turminha que já está mandando, mandou ontem, vai mandar hoje, e aqueles que quiserem continuar mandando, porque esse é o nosso papel. Não é contra essa turminha aí de mesários, não é contra o PT, não é contra o... Até porque a comissão tem gente de todos os partidos aqui, tem gente de todas as ideologias. Então eu não posso ficar, entendeu? Tomando muito lado, não. Mas a gente quer isso, resolver esse problema, tá certo? Então compartilhe isso se você é a favor da paz, né, e da segurança da nossa nação, que os homens estão aí, o escudo das Américas, nós estamos cercados, e eu não quero ver, entendeu? Bomba caindo aqui dentro. Tá bom? Fique com Deus. Se inscreva no nosso canal, TV Del Rey, canal da CCI.